Turma, enquanto eu gravava este vídeo que você está prestes a assistir, esse vídeo que eu espero que você assista ontem na parte da tarde, simultaneamente, quase que ao mesmo tempo, estava acontecendo nos Estados Unidos o incidente. Eu sei que a maior parte do nosso público é bastante politizada, a galera acompanha a política de perto, mas eu preciso presumir que as pessoas talvez não saibam do que eu tô falando, certo? Então, na tarde de ontem, né, simultaneamente a gravação, tava... Você vai perceber no vídeo de daqui a pouco que eu já estava visivelmente revoltado com algumas coisas, mas eu ainda não tinha ciência do incidente com o Charlie Kirk, ou Kirk, como você preferir aí a pronunciar, porque estava acontecendo ao mesmo tempo, né? Então eu já estava completamente chateado, destroçado com a notícia, com o caso da Irina, né? Da Irina Zarutska. E quando eu terminei de gravar o vídeo, você vai assistir o vídeo daqui a pouco, tá bom? Eu só quero acrescentar algumas coisas aqui porque o problema se tornou muito maior após o incidente. Eu tô muito mal gravando esse vídeo, completamente, sabe, destroçado, né? Foram as últimas 24 horas foram uma porcaria. Se você assistiu o Esquadrão Nerdola de ontem, você provavelmente deve ter percebido. Eu tenho essa coisa de dar risada tal, quando eu tô nervoso, quando eu tô meio fudido, mas é porque as emoções vão se misturando, né, cara? Acabei de assistir um vídeo de mais ou menos 40 minutos do Wagner. Um beijo pro Wagner, inclusive você percebe que ele também tá completamente alterado, mas deixa eu tentar organizar os pensamentos aqui para também não fugir muito de uma linha de raciocínio, tá bom? Vamos ao fato, ok? Aconteceu na tarde de ontem um atentado contra a vida do Charlie Kirk. Quem é o Charlie Kirk? É basicamente um influenciador, um debatedor, um dos melhores comunicadores dos últimos 20 anos, que você talvez já tenha, provavelmente já viu, né? Mas vou presumir que não, debatendo em faculdades, fazendo aquele formato de mesa, sabe? Tipo, change my mind, muda aí o que eu tô dizendo. Ele é um cara que sempre defendeu muito os princípios e os valores cristãos, os valores mais à direita, ou aquilo que a gente comumente chama como valores conservadores. Não sei nem se isso faz sentido, mas você tá entendendo o que eu tô dizendo também. E na tarde de ontem, com um tiro terrível no pescoço, ceifaram a vida desse cara, assim, do mais absoluto nada, com óbvias motivações políticas, e esse fato reverberou pelo mundo todo, né? Eu tinha acabado de gravar o vídeo que eu vou rodar pra você daqui a pouco, só que eu já tô te avisando que ele tá em outro contexto, né? Cara, é engraçado, como as coisas acontecem, às vezes tem muito significado, mas também às vezes não quer dizer nada. Eu fechei a live, eu saí do estúdio, eu me arrumei pra ir pro Esquadrão, né? Eu tenho ido de condução por uma questão de logística, porque até fica melhor pra mim, e na hora que eu saí na rua, eu comecei a ver a notícia, cara. Tiraram no Charlie Kirk e tal. E acho que eu tinha compartilhado o material dele essa semana mesmo no Instagram. Eu compartilho muito stories. É um cara que tecnicamente faz parte da minha semana, sabe? Eu gosto das mensagens dele, gosto de ver ele debatendo, gosto de ver ele em ação, porque ele é muito bom, né? Um cara muito inteligente. E é um cara cuja obra na Terra também está completa, tá? Que fique bem claro isso aí. A gente já vai entrar nessa parte. Mas eu fiquei completamente desnorteado. Sabe quando você recebe... eu me lembrei, não tem nada a ver o campo de atuação, tá bom? Mas eu me lembrei do que eu senti no dia do falecimento do André Matos, que também foi um dos piores dias da minha vida. E ontem tá registrado aí top 10 piores dias da minha vida, porque eu fiquei sem rumo, cara, sabe? Por um momento, toda aquela angústia, porque assim, a princípio tava rolando uma filmagem um pouco mais de longe, então parecia que, mesmo com, né, a imagem é bastante forte, bastante gráfica, como dizem agora, mas parecia que havia uma mínima chance de um milagre, né, de alguma coisa salvar, de alguma forma, um socorro rápido, sei lá, aquela bala que pega, mas, né, só que depois vendo uma filmagem muito mais próxima, já ficou muito difícil de acreditar em qualquer tipo de salvação, porque a cena é muito forte mesmo e se você tem um pingo de noção, né, do funcionamento do corpo humano, dava pra perceber que ele já havia perdido muito sangue logo de cara e ele, né, ele caiu muito mal por conta da agressividade do disparo e do lugar da região que pegou. É um negócio... Cara, se você não viu o vídeo, eu te recomendo fortemente que você não caia, né, na curiosidade de tentar ir atrás, porque é uma imagem, assim como a imagem da Irina, né, que eu cheguei a ver também o footage, né, a filmagem completa, é uma imagem que vai me perseguir aí durante muito tempo, possivelmente para sempre, porque você fica pensando, né, uma série de coisas. Influenciadores
influenciador bem sucedido, um cara respeitoso, um cara que utilizou apenas palavras a vida inteira, né? Um debatedor, 31 anos, jovem pra caramba, família linda, 2 filhas pequenas. Eu tenho família, né? E quando você tem filhos, esse tipo de situação se torna ainda mais desesperadora, porque você fica pensando, né? Como é que vão explicar para essas crianças? Como é que vão explicar para essas menininhas? Desculpa se eu tô confuso, tá bom? Se eu tô dando risadinha onde não deve, se a thumb do vídeo ficou uma merda também, eu fiz aqui às pressas, só porque eu queria acrescentar essa parte no vídeo falando sobre o Charlie Kirk, escolhe aí, e prestando, de certa forma, uma homenagem a esse cara fantástico que simplesmente partiu ontem da maneira mais estúpida e inexplicável, né? Possível, injustificável, não tem nada que justifique isso de jeito nenhum. Então, se o vídeo a seguir soar num tom diferente desse do que eu tô falando aqui agora, é porque provavelmente no vídeo ontem, enquanto eu tava gravando, eu tava só revoltado, né? Machucado e tal, e desesperado, mas hoje eu tô muito mais ressentido, cara. Eu tenho a sensação de que esse foi um daqueles momentos da história do mundo que de fato mudou muita gente pra sempre, sabe? Eu acho que de ontem pra hoje eu perdi. O Wagner falou isso no vídeo dele, é verdade. Eu perdi um pedaço muito esperançoso de mim. Tem certas coisas que eu não consigo mais acreditar. O nosso adversário político, de fato, não é um adversário, né? Eles se portam em grande parte como inimigos, o que é muito triste, porque eu sei que existe pessoas incríveis de esquerda, né? Mas hoje eu não tô conseguindo enxergá-las. Eu não tô conseguindo ver isso. Todas as reações que eu vi no Twitter e na internet da turma de esquerda tem sido de zombaria, né? É a mesma galera que pede respeito quando acontecem certas coisas. Estão tirando sarro, eles estão fazendo piada de uma coisa tão triste, tão terrível, tão dramática, né? Diante do fato de que um pai de família de 32 anos foi assassinado, né? Ao vivo, diante de, sei lá, milhares de pessoas no lugar, né? Centenas, não sei. E milhões de pessoas no mundo todo, porque as imagens já correram aí, o planeta, pelo menos isso, né? Eu sei que não é uma coisa legal de se ver, mas pelo menos mostra para as pessoas essa face do progressismo, sabe? Mas assim que a notícia começou a ser divulgada, a gente ainda não tinha a confirmação do óbito, né? Que infelizmente veio ali 1-2 horas depois. E conforme eu já te falei, devido à gravidade da ferida, na filmagem de perto já dava pra ver que só um milagre mesmo poderia, né? Impedir que a vida dele se fosse. E imediatamente a mídia brasileira, boa parte dela, começou a chamar o cara de extrema direita. Bicho, ele era o moderado, ele era o cara que debatia, ele não era extrema direita. Eles gostam de chamar de extrema-direita qualquer um que discorda deles, né? E mais uma vez a mídia brasileira, não só a brasileira, a internacional, estava errada também. Alguns portais, eu não me lembro se foi a CNN, depois talvez eu faça um vídeo mais organizado sobre isso, tá? Reportando da possibilidade de que o atirador talvez fosse um supporter, um cara, um fã do Charlie Kirk que tava lá comemorando e atirou, errou o tiro. Olha o negócio sem cabimento. Outros comentaristas internacionais meio que relativizando, justificando, comemorando quase, sabe? Hoje já teve gente que foi demitida. Teve uma série de coisas que aconteceram que depois eu vou ter que, né, tentar colocar no lugar. Eu reparei que o Heróis e Mais tá um pouco mais calmo, um pouco mais centrado, né, do que eu, e principalmente o Wagner, que tá visivelmente muito abatido. Fiquei preocupado com ele, viu? Gosto muito do Vag. Mas o Heróis e Mais já fez uma cobertura um pouco mais fria, né? Com todo respeito, claro, mais sã. Sã é a palavra que eu tô procurando. Uma cobertura um pouco menos emocional, menos passional, né? E hoje eles estavam falando de uma roteirista lá da DC Comics, desgraçada, bicho, falando, sabe, assim, fazendo chacota do negócio. Eu não quero xingar, tá bom? De ontem pra hoje eu falei... Se você me acompanha no Twitter, talvez você tenha até me estranhado, né? Porque eu tô muito, muito mais insuportável, chateado, né? Agressivo, talvez, não sei. Nem gosto de fazer isso, mas acaba meio que sendo uma resposta, porque na minha visão foi um tiro no pescoço da direita, sabe? Da direita não apenas americana, mas da direita como um todo, da direita internacional. Agora, o Charlie Kirk, ele fez a parte dele, tá? Esse cara, ele tem trocentos vídeos, mensagens, discursos, podcasts e tal. Se tem algo que esse atentado terrorista horroroso criou, com certeza, foi uma centena, talvez milhares, talvez milhões de outros Charles Kirks, né? Porque a galera agora
com certeza vai se conscientizar e espalhar ainda mais a mensagem. Sobre o atirador, prenderam um velho ontem lá, mas parece que não foi o cara. Até agora, enquanto eu gravo esse desabafo aqui, não temos nenhuma informação. E muita gente comemorando, né? Muita gente feliz com a situação, fazendo piada. E quanto mais eles comemoram e mais eu enxergo a face demoníaca do progressismo, sabe? Essa coisa desprezível, não tem outro nome, é satânica mesmo. Mais eu me sinto extremo nas minhas crenças e na minha própria fé, sabe? Nas coisas que eu acredito, nos valores e princípios, porque tem uma frase do George Orwell, né, que eu até coloquei no Twitter, que diz o seguinte, cara: quanto mais uma sociedade se afasta da verdade, mais essa sociedade odeia aqueles que a dizem, né? E essa situação, esse atentado, ela é a prova cabal disso, de um cara que simplesmente foi eliminado, né? Porque ele ousou ganhar quase todos os debates dos quais ele participou. Ele foi assassinado porque ele era honesto, porque ele era bom. Ele foi assassinado porque ele ganhava. Ele tomou um tiro porque no debate eles apanhavam, eles só perdiam. Você tá entendendo? Ele foi eliminado porque simplesmente eles não tinham como ganhar desse cara com palavras. Foi isso que aconteceu. É literalmente isso que aconteceu. E não tem como fazer as pazes com o mal, tá? Eu não quero dizer pra vocês que tá muito difícil de encarar a esquerda hoje. Eu tô tentando segmentar a minha crítica mais ao progressismo, ok? Porque eu sei que o progressismo é uma vertente da esquerda que muitos esquerdistas também têm nojo. O progressismo é uma lobotomia, uma lavagem cerebral das mais imbecis. É um dos movimentos mais destrutivos da história da humanidade, né? Você poderia comparar ele facilmente com outros ismos aí que eu não vou citar porque o YouTube não gosta, mas você sabe do que eu tô falando. Mas com muita facilidade, né? O proceder é muito parecido. E eles mataram um moderado, cara. Eles mataram um moderado, né? Se eles acharam que eles estavam matando o extremista, é importante frisar, tá? Saibam que eles acabaram de assassinar o moderado. Os extremistas são os que vão vir agora. Se eles queriam tanto a extrema-direita, né? Teve até um tweet do Nicolas, vou pedir pra Duda colocar na tela, por favor, dizendo o seguinte: seja a extrema-direita que eles tanto têm medo. E provavelmente é isso que vai acontecer agora, né? Provavelmente a partir de agora seremos, né? Ou então, se é o desejo deles, sejamos, né? Porque, poxa vida, se não há debate, se não há conversa, ó, um outro tweet importante, eu vou pedir pra Duda pôr na tela também. Meu irmão, meu mestre, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci em 41 anos de vida. Não estamos muito próximos no momento, porque a correria do canal e ele com as correrias da empresa dele também é um homem super atarefado, super do bem, um cara fantástico, de um coração lindo. O Jonas Bressan, né? Mestrão, um beijo pra você, tá? Você é o cara. O Jonas disse o seguinte: eu espero do fundo do coração que o Charlie Kirk tenha sido o último debatedor da direita. Chega dessa merda. E o que ele tá querendo dizer, cara? Não existe mais razão pra debater, pra conversar. A gente precisa de justiça. A gente precisa punir. A punição para isso que aconteceu com o Charlie Kirk, ela precisa ser implacável e inesquecível, sabe? O exemplo precisa ser dado através do que aconteceu. Esse evento precisa já ter mudado o mundo e eu acredito nisso. Eu sinto que o mundo já mudou de ontem para hoje por consequência dessa tragédia tenebrosa, injustificável e inexplicável que aconteceu, né? Eu mudei. Eu acho que dificilmente, talvez eu esteja falando com as tripas ainda, né? Com o coração e não com o cérebro. Te peço desculpas por isso também, você que tá me assistindo. Muito provavelmente você não tem culpa de nada, inclusive se você tá aqui até agora é porque você é um irmão que gosta de mim. Obrigado por isso. Mas eu sinto que eu perdi um pedaço, sabe? Um pedaço bonzinho. É engraçado, né? Dizem que o velho vai perdendo a paciência com as coisas, mas não sei se é isso, cara. Eu acho que a gente vai ficando velho e não necessariamente a gente vai perdendo a vida, né? O mundo vai arrancando, sabe? Pedaços da gente e às vezes pedaços mais inocentes, mais bonzinhos, acabam indo de embrulho também. Mas eu já divaguei demais, né? Conforme eu te disse, no decorrer do fim de semana,
Amanhã não, tá? Amanhã tem 2 vídeos prontos, a gente deve falar de Demon Slayer e de animes em geral. Amanhã, sexta-feira, aqui no canal provavelmente vai te dar a sensação de que nada aconteceu. Aê, a vida é linda, né? Foram vídeos que eu gravei no começo da semana tentando não trazer pra vocês a desgraça, porque o caso da Irina já tinha acontecido e eu já estava fudido da cabeça. Só que o Charlie Kirk foi a gota d'água, né? Isso aqui foi a cereja. Você vê um pai de família... Cara, eu nem sei se eu já falei isso nesse vídeo, mas eu tive a sensação que era um membro da Liga Nerdola morrendo, sabe? Por conta dos princípios, do papel, do que o cara faz, da mensagem que ele propaga. Eu sei que ele, tudo bem, né? Num geral, era uma pessoa até muito mais politizada que 90% dos nossos associados, digamos assim, da Liga e tal. Mas mesmo assim, pela proximidade da mensagem, eu me sentia muito próximo a ele. Fiquei muito triste. Eu tô fudido ainda, cara. Não tô com a cabeça boa, não consegui dormir, me sentindo mal, dor de cabeça, né? Mas vai passar, tá bom? Vai passar. E só pra fechar essa introdução que já tá gigantesca, né? Tem um vídeo inteiro aí pela frente, outra vibe, tá bom? Mas falando do caso da Irina, mas só pra gente arrematar aqui a questão do Charlie Kirk. Após o falecimento dele, o perfil oficial dele soltou um vídeo daqueles com momentos bonitos do cara, né? Em ação, palestrando, discutindo, debatendo, a família linda dele, as crianças e o papel dele aparentemente como um cara, né, um pai incrível e um debatedor voraz, né, porque ele era realmente muito bom com as palavras. Eu só deixo essa mensagem que foi o que eu digitei no Twitter, cara. Se você não gostava do Charlie Kirk, prepare-se pra ver a cara dele pra sempre. É isso, porque é isso que vai acontecer, né? Trocentos vídeos, mensagens, discursos, podcasts, o trabalho de Kirk aqui na Terra já estava completo e estava mesmo. Ceifar a vida dele apenas nos fez perceber a importância de compartilhar seus registros infinitamente e viver de acordo com a nossa causa, de maneira ainda mais intensa, e boa sorte pra quem tá do lado. Tem uma frase que eu compartilhei agora há pouco que diz o seguinte, cara: quando o tirano morre, o seu reinado acaba. Quando o mártir morre, o seu reinado começa. E essa frase é muito boa porque, na minha visão, algo muito grande acabou de começar, né? Eu espero que tenha... não tô conseguindo enxergar o copo meio cheio agora, tá bom? Eu tô muito, muito triste com o que aconteceu e não tô conseguindo ter uma visão mais positiva. Mas eu espero que a gente encontre alguma coisa com o passar dos dias, porque não é possível que seja... que fique por isso mesmo, né? Eu não acredito de jeito nenhum. Eu acredito no bem, eu acredito na vitória, né? É aquele meme do cara deitado na cama, sabe? Como eu durmo sabendo que a vitória inevitavelmente será nossa e tal, apesar que essa noite eu não consegui dormir, tá, cara? Te admito que... E daqui a pouco eu tenho que ir pro cinema ver Demon Slayer, né? No final das contas, por mais que a tristeza esteja insuportável nesse momento, o show must go on, tá bom? E a gente vai dar um jeito de contornar isso aqui também. Tá bom vídeo pra vocês? Já falei muita besteira, o vídeo de verdade começa agora, né? Conforme eu já te disse, enquanto esse vídeo tava sendo gravado, eu não sabia de nada, né? Tava acontecendo ao mesmo tempo, então você vai sentir uma atmosfera esquisita, mas mesmo assim, tem valor na mensagem a seguir e você vai perceber que o Giga do passado talvez ele pareça até um pouco mais enérgico, revoltado. Esse Giga do passado que eu tô falando é o que você vai ver agora. Mas ele não tava tão frio quanto esse Giga que você tá vendo agora, né? Eu acho que eu tô muito mais calculista a partir deste evento, sabe? Cauteloso, desconfiado, incrédulo de certas pessoas e em contrapartida, com muita certeza de qual é o lado certo e de quem é o mal. Hoje eu consigo enxergar com muito mais clareza a batalha espiritual da coisa mesmo, sabe, cara? Tem certas coisas que não tem como você desver. Em 41 anos eu já vi muita coisa, mas de ontem pra hoje, olha que festival, hein? Bom, Giga vai falar com vocês aí, tá bom? Amanhã tem vídeos alegres e no fim de semana a gente continua essa cobertura, beleza? Bom vídeo pra vocês. Desculpa qualquer coisa e contem comigo, força, até já. Meus irmãos do YouTube, um assunto muito difícil e com o qual eu não gostaria verdadeiramente de estar lidando em vídeo, porque normalmente eu tento trazer, ainda que dentro da pauta da guerra cultural, assuntos que tenham o mínimo de graça e que eu possa fazer algum tipo de piada, trabalhar com um pouco da parte de humor em cima, para que não seja, né, um tema tão denso, tão tenso, tão terrível quanto esse aqui que a gente vai debruçar por cima agora, mas eu não consegui me impedir,
tá bom? Portanto, te peço desculpas se você não gosta desse tipo de vídeo que fala de violência, que fala de questões hoje mesmo extremamente brutais do mundo real. Tô falando de crime, tá? Então até te desaconselho esse vídeo, talvez não seja uma experiência tão legal, porque, cara, é pesado demais. Mas eu preciso falar sobre isso, até falei no primeiro vídeo do dia hoje, né? Foi um vídeo a respeito da J.K. Rowling, se a Duda puder colocar uma thumb aí na tela. Lá eu fiz mais piadinha, brinquei e tal, porque ali também é tão absurdo que você acaba dando risada. Mas esse aqui é aquele tipo de situação que arrebenta com o teu estômago, que acaba com o teu dia. Não, eu não vou colocar imagens, tá bom? Talvez um outro print aí, alguma coisa. Já peço pra nossa editora Duda colocar um blur por cima, porque é terrível. Mas do que eu tô falando? Eu tô falando de um caso gravíssimo que aconteceu no último 22 de agosto. Você vê que já tem aí praticamente 20 dias. Dentro de um trem em Charlotte, Carolina do Norte, uma moça, né, uma refugiada ucraniana que foi brutalmente, teve a sua existência encerrada ali, sem motivo nenhum, né, sem nenhum tipo de explicação, pelo menos a princípio, né, não que algo explicasse algo desse tipo, imagina. Né? Isso aí já não teria explicação de jeito nenhum, mas é que sem aparente motivação do monstro que foi pra cima dela e ceifou a vida dessa moça. Eu não sei se você tá sabendo do caso, se você tem uma conta no Twitter, com certeza, né, você já deve ter visto algo a respeito disso, porque nos últimos dias as postagens giravam em torno desse caso, porque, claro, né, é algo tão impressionante, tão verdadeiramente revoltante, né, que avilta contra a dignidade do ser humano, que fez com que mundo afora as pessoas, os usuários da internet no geral, começassem a protestar primeiro pelo mais absoluto silêncio da cobertura da imprensa internacional, e aí você pode incluir a mídia progressista e vergonhosa bostileira, porque, claro, eles estão no meio tentando esconder esse caso. Um detalhe importante, né? Por que eles estariam... vamos fingir que não é uma afirmação, tá? Mas por que eles estariam ocultando? Porque se trata de um homem negro que matou uma mulher branca, ok? E quem acompanha as notícias, né, o desenrolar do progressismo, da cultura woke como um todo, a gente sabe muito bem, a gente já viu, inclusive, em inúmeros, talvez incontáveis casos recentes, que quando o perpetrador do crime é de um grupo minoritário ou possui uma identidade que não corrobora com a narrativa desses merdas, desses jornalistas, eles ocultam o caso. Eles fazem de tudo para não mostrar, que não venham à tona. Semana passada mesmo a gente teve o caso de um atirador. É tanta coisa que acontece que talvez eu me... Duda, bota uma manchete aí, eu me confunda, mas se não me falha a memória, foi uma pessoa trans, só porque o YouTube não gosta da palavra, tá? Que invadiu uma escola e ceifou a vida de 2 crianças, e obviamente que esse caso também foi abafado pela mesma mídia maldita e progressista internacional, que sim, no Brasil também é muito forte. Então esse caso da menina, da refugiada ucraniana, que aconteceu há 2 semanas, ele não estava sendo noticiado, bicho, a gente não estava sabendo de nada. Não fosse o Twitter, a existência do X, muito provavelmente a gente ainda nem saberia. Mas de repente essa bomba estourou de alguma forma. As pessoas tiveram acesso, né, às gravações da câmera de segurança do próprio vagão ali do trem no qual ela estava, e eu te recomendo que você não vá atrás disso de jeito nenhum, tá bom? Porque primeiro estava sendo veiculada uma versão editada desse caso, que você já via o tamanho da brutalidade, da desumanidade do que o monstro fez pra cima dela, e desculpa, não tem como chamar de outra coisa, tá? Eu não consigo encarar esse sujeito como uma pessoa que faz isso. Ela já se desumanizou por conta própria, então eu não consigo ter nenhum tipo de olhar aqui que não seja realmente horrorizado a respeito de uma pessoa dessa. E do que eu tava falando mesmo? Então, é porque, volta aqui, estava sendo veiculada uma filmagem que editava a parte mais pesada do vídeo, digamos assim. Só que nas últimas 24 horas, enquanto eu gravo esse vídeo, começou a ser veiculada a íntegra. Então eu já assisti, infelizmente, não assista, tá? Não vá atrás. O que você puder evitar desse caso, eu te aconselho, porque, cara, é um daqueles vídeos
que dá vontade de você virar o Frank Castle. Você entende o que eu tô querendo dizer? Conhece o Justiceiro, você, meu querido nerdola? É um daqueles vídeos que passam pra população um tamanho de revolta que é muito difícil de pôr em palavras. Te desmancha. De ontem pra hoje eu só pensei nessa coisa. Eu só pensei nessa situação, sabe? Esse caso não sai da minha cabeça de jeito nenhum, de tão brutal que foi. E ao mesmo tempo você tem essa coisa da galera que quer relativizar, sabe? Você tem essa coisa... Eu tô fazendo um vídeo pra você sem roteiro, tá bom? Inclusive eu nem sei pra que lado que esse vídeo vai. Mas é que eu tô tão indignado, eu tô tão triste com toda essa situação que eu tinha que registrar, né? Eu tinha que falar disso de alguma forma. E por mais que me doa ter que admitir, né? E eu vou fazer isso sem colocar nenhuma imagem na tela. Muitos perfis do Twitter que estão veiculando essas mesmas passagens alegam, né? E eu concordo com essa afirmação com quase 100% de certeza que foi um crime, infelizmente, com motivação racial. Porque, inclusive, em uma das imagens ali, você consegue perceber que o cara ou alguém balbuciou I got the white girl, né? Não sei se essa filmagem é legítima, tá bom? Mas, tipo, eu peguei a menina branca e, infelizmente, a gente sabe que nos Estados Unidos essa questão racial ela é muito mais grave do que aqui. E, na minha visão, desculpa, cara, eu não tenho como fugir da conclusão óbvia que este foi um crime de racismo contra uma pessoa branca. E já vamos deixar um disclaimer aqui, um disclaimer não, um aviso, né? Um warning aqui nesse pedaço do vídeo. Se você é o tipo de pessoa que acredita que racismo só pode ser praticado como uma etnia, contra uma única etnia específica, me desculpa, cara, você provavelmente não vai continuar, você não vai concordar com nada que eu vou dizer nesse vídeo e saiba que você concorda, infelizmente, com o nosso STF, que também age da mesma forma, pelo menos de janeiro pra cá. O que eu acho um absurdo, porque a minha visão de racismo, de crime racial, é a mesma do dicionário. E é a verdade. Independente do que a lei atual diz, existe aquilo que é legal e aquilo que é ético, que é moral. Na minha visão, que é uma visão racional do assunto, qualquer grupo e qualquer etnia pode sofrer o crime de racismo. É algo bastante óbvio, mas a gente tem que ficar chovendo no molhado aqui, porque no Twitter, esse discurso ele foi completamente pervertido. A militância progressista de merda, eles conseguiram convencer muitas pessoas, principalmente mulheres, de que somente um grupo étnico pode sofrer racismo, por conta da questão estrutural e bababá. Toda essa bronha que começa fundamentada num fato, numa verdade, e sai desenrolando pra fantasia, assim como ideologia de gênero e outras bobagens. Mas perceba, no mundo real, na visão de direita, o chat tá brincando, infelizmente, a direita costuma ser mais de exatas, né? E a esquerda costuma ser mais de humanas. E quando você vai numa visão de humanas da vida, você acaba delirando. Mas não é disso que eu tô falando, volta aqui. A real é que qualquer ser humano pode ser vítima de racismo. E infelizmente hoje no mundo, se você acompanha as notícias, mesmo com a ocultação de cadáveres que a mídia progressista faz, você percebe que se tornou extremamente comum. É o caso isolado número 40.025.000 de uma pessoa branca que é vítima de um crime racial simplesmente porque ela é branca. Isso tem acontecido com uma frequência que é realmente desesperador você constatar, mas está acontecendo. E esse foi mais um caso. E com o agravante de que ninguém que estava em volta se levantou para tentar ajudar. Não que houvesse como ajudar essa menina, tá? Porque o que o monstro fez com ela, provavelmente não tinha muito o que fazer, né? Afinal de contas, ela faleceu em questão de segundos diante do que esse ser, né? Essa coisa, essa criatura, esse demônio, não tem outro nome para chamar, me perdoa, tá bom? Do que ele se levantou e do mais absoluto nada fez pra cima dela. A menina tava com o uniforme do serviço, sabe? Trabalhava numa pizzaria, era uma refugiada ucraniana que tentou se resguardar nos Estados Unidos, mas aparentemente hoje, do jeito que as coisas estão, certos ambientes civilizados, né, se tornaram ameaças muito maiores do que a guerra na Ucrânia. Inacreditável, bicho. Então, assim, essa merda toda aconteceu, tá? E não tem um lado positivo. Não tem um lado
lado positivo. É tudo muito terrível, é tudo muito assustador. Se você tem mulher, criança, se você tem pessoas que você ama, eu sei que a gente tá no Brasil e felizmente, né, graças a Deus ainda no Brasil, essa imbecilidade racial, isso aqui é discurso, tá? Isso aqui até depois dos anos 2000, 2010, isso aqui era um não assunto. Voltou a ser um assunto da cultura woke pra cá, do progressismo pra cá. Voltou a ser a lado A e lado B, ricos e pobres, brancos e pretos, né? Direita e esquerda. Voltou essa babaquice de 10, 15 anos pra cá. Isso era um assunto quase que resolvido, né? Ah, mas representatividade. Isso aí tudo são não problemas que foram inventados de lá pra cá, justamente para que eles tenham pautas aí para estragar a cabeça do ser humano. E eu sei que eu me refiro mais à mulherada, mas é que obviamente que tem homens no meio também. Só que hoje você percebe que principalmente a mídia, o mainstream, tá tomado por esse sistema tá tomado por uma mulherada progressista. Desculpa, mulherada, me perdoa, não é pra soar machista, é a constatação de um fato. É uma mulherada de esquerda que teve o cérebro completamente corroído por essa merda, né? E assim, essas pessoas, elas tentam proteger certos tipos de comportamentos que são inacreditavelmente cruéis e danosos para o tecido da sociedade como um todo. Esse cara mesmo, acho que ele tinha 13, 14 passagens pela polícia, sabe? Às vezes a gente fica desesperado no Brasil porque, meu Deus, o nosso sistema penal, ele não pune. Não é só no Brasil, cara. Eu sei que no Brasil também tá terrível, mas perceba, o mundo ocidental, ele foi tão arrombado pelo progressismo que nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, você tem uma situação igualmente revoltante acontecendo nesse minuto. Um cara que, se tivesse sido punido adequadamente na primeira oportunidade que a justiça fez, muito provavelmente a Irina, a menina, estaria viva agora, entre tantas outras coisas terríveis que aconteceram no meio do caminho, que sei lá também se poderiam ou não ter sido evitadas. Bom, aparentemente os Estados Unidos têm presidente, ok? E isso, né, o caso não tem nada positivo. Desculpa de estar me embananando aqui, eu tô perturbado com esse assunto, tá? Mas o Donald Trump, ele veio a público, eu não vou colocar o vídeo, mas eu vou pedir pra Duda colocar algumas imagens falando a respeito do assunto, tá? E do que aconteceu. E de acordo com o Donald Trump, aqui, palavras do próprio, tá? Inclusive, cara, como deve ser bom ter um presidente, né? Como deve ser maravilhoso você ainda ter uma pessoa que pelo menos se prontifica, né, a tentar ou a fazer alguma coisa. Em vídeo, Donald Trump, furioso com a questão do assassinato da refugiada, ele diz o seguinte, aspas pro Donald Trump: "Uma linda jovem que nunca fez mal a ninguém foi massacrada por um monstro. Temos que ser cruéis assim como eles são." Porque isso aqui é uma questão, além da parte racial, que eu acho merda, né? Eu acho lamentável que seja esse o motivo, embora eu entenda que seja esse o motivo, ok? Mas obviamente que não tem fundamento nenhum. O criminoso, ele tem que ser punido independente da motivação. Foda-se. Mas ele era louco, ele não sei o quê. Que seja imposto a ele o mesmo castigo que ele submeteu à moça. Desculpa, mas hoje é essa a minha opinião. Hoje é isso que eu tenho a dizer sobre isso. É fazer o quê? A gente vai piorando com o tempo. Se você me perguntasse há 10, 15 anos atrás, diga, você é contra a pena de finalização piririm pompom, você já sabe? Eu te diria que sim, mas eu aprendi com o decorrer dos anos que a maior parte das pessoas que é contra a pena de morte é contra a pena de morte em tese, não na prática. Porque quando você vê a coisa acontecendo na tua frente, com um familiar, com uma pessoa próxima, ou mesmo um caso desse que é extremamente indignante, nem sei se essa palavra existe, você entende que certas penas extremas fazem sentido quando a violência realmente, quando algo que foi feito não foi apenas contra um ser humano, cara. Isso daqui foi algo contra a sociedade, contra aquilo que a gente idealiza como um ambiente em que todos vivemos, sabe? Então, assim, é mais do que justificável. Eu consigo pensar em poucos casos onde a pena máxima é a mínima. E esse daqui é um deles, né? Então o Donald Trump, ele tem toda a razão no que ele tá falando. Faz todo sentido o que ele tá dizendo, você goste ou não goste do trumpo. Tem um outro vídeo, também não sei se a Duda conseguiria colocar, de acho que é um secretário de justiça, eu não sei exatamente quem é o cara, agente especial encarregado e interino do FBI, onde ele fala justamente da questão de que tá em contato com a família da moça e que a família,
obviamente que tá arruinada, esse cara acabou com uma família inteira, mas que mesmo assim eles não gostariam que os restos, né, os restos mortais da moça fossem devolvidos à Ucrânia, tirados dos Estados Unidos, porque ela acredita e ela amava esse país. Então assim, cara, são tantas coisas a serem consideradas aqui. A primeira coisa, o jornalismo esquerdista precisa acabar. Essas pessoas precisam ser expostas. Quando eu digo jornalista, o jornalismo esquerdista são seres humanos, tá? Tem nome, tem perfil na rede social. Essas pessoas que trabalham nessas redações e que ocultam esses crimes, elas precisam ter um dedo apontado na cara. Eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Eu vou tentar fazer minha parte sempre que eu ver. Eu já faço isso há mais de 3, 4 anos, sei lá, desde que eu me juntei à Liga Nerdola. Quando a gente vê um jornalista, um desgraçado realmente fazendo qualquer tipo de burlando o sistema por narrativa, a gente já tenta denunciar. Só que tá na hora de todo mundo se unir para fazer disso aqui algo maior, algo melhor. E a Karoline Leavitt, que é porta-voz do governo do Trump, ela fez muito bem esse trabalho. Eu vou pedir pra Duda colocar um trecho dela também, porque ela deu uma coletiva falando: vocês da imprensa, você aqui, a gente precisa identificar quem são essas pessoas que estão justamente levando a narrativa da imprensa rumo à ideologia maldita que é o progressismo, sabe? Talvez isso seja um caminho, né? E tem outras coisas, cara. Se você abre o Twitter gringo pra ver algumas das postagens, primeiro, você vai constatar na prática que o que aconteceu, infelizmente, de fato, foi sobre racismo mesmo. Não tem como fugir disso, assim como não tem como fugir do fato que eu quero me distanciar das pessoas que estão relativizando. Porra, nas últimas 48 horas eu acabei bloqueando mais pessoas do que normalmente eu já bloqueio no Twitter, porque, bicho, a paciência acabou, sabe? É um negócio assim. Isso aqui também é guerra cultural, né? Infelizmente. Mas é uma parte da guerra cultural que é verdadeiramente amaldiçoada de se travar, sabe? A gente tá diante de uma mídia que reclamou mais dos jeans da Sydney Sweeney do que dessa tragédia. A gente tá diante de uma imprensa que noticiou muito mais a suposta supremacia da calça jeans do que o assassinato de um ser humano inocente que tava voltando do trabalho. Caralho, cara, você não tem como não ficar puto com uma merda dessa. Sabe assim, a gente precisa verdadeiramente tentar encontrar quem é que tá ocultando essa porra, bicho. Eles passaram o fim de semana falando de outras coisas. O caso aconteceu em 22 de agosto, sabe? A menina, infelizmente, perdeu a vida, né? Ela não entendeu nem por que ela perdeu a vida, mas nós entendemos. A gente já entendeu a mensagem, sabe? Tava vendo um outro artigo, não sei se a Duda vai conseguir colocar, é tão absurdo que chega a ser engraçado. The New York Times redigindo artigos, e eles escrevem sempre, quando a pessoa é negra, eles colocam black em maiúsculo, com o B maiúsculo, e o white eles colocam sempre em minúsculo. Cara, é tão tosco que chega a ser engraçado. Pra mídia progressista, o branco se tornou uma sub-raça. Você entende isso? Eu não tô falando só pelo texto, mas obviamente que pelo texto também, mas pelo tratamento visivelmente diferenciado que eles atribuem às pessoas brancas por conta do que, cara? Narrativa progressista, a de histórica, bababá. Enquanto eu gravo isso aqui, eu não sei nem se é verdade, né? Mas saiu um vídeo supostamente, ok? Não sei se é do Black Lives Matter mesmo, supostamente desse movimento que a gente sabe que é um perigo, onde a moça diz que as minorias têm direito à violência. Eu não faço a mínima ideia de onde esse caso vai chegar, ok? Mas o ideal é que a gente tenha, no mínimo, nos Estados Unidos, e se acontece lá é bom porque acaba ecoando aqui daqui 2, 3 meses, algum tipo de postura, né? Algum tipo de desenrolar governamental. Eu acredito no Trump. Eu sei que ele é um cara que tem um infinito de defeitos, tá bom? Mas nessa parte da rigidez, pelo menos com relação à legislação, eu espero que ele consiga de alguma forma fazer mesmo com que de fato as leis voltem a ser cumpridas nos Estados Unidos e que as penas sejam cruéis, como ele mesmo disse, né? Porque é isso que a gente tá precisando.
não só nos Estados Unidos, no mundo ocidental, ok? Porque eu acredito que no Oriente nós ainda tenhamos, né, mesmo através de métodos questionáveis, leis que fazem aqueles que ousam desafiá-las dar uma cagadinha nas calças, porque é por aqui não, cara. As juízas, as pessoas que soltaram esse cara sei lá quantas vezes para que ele tivesse na rua de novo fazendo a mesma coisa, essas pessoas também tinham que ser punidas. Elas tinham que receber uma punição, sabe, proporcional. Elas também têm sangue nas mãos. Tô muito triste. Eu vou fechar o vídeo por aqui. Acho que eu já falei demais, eu não quero me estender. Talvez a gente volte a falar nesse assunto aí no decorrer da semana, porque isso aqui simplesmente me quebrou. Por enquanto a gente vai ficando por aqui. Tô muito chateado, tá bom? É óbvio que eu desejo a paz acima de tudo. Eu não quero que, sabe, que as coisas piorem. A gente precisa de um mundo melhor, mas para que esse mundo melhor ele seja tangível, os monstros precisarão ser punidos, independente de classe social, independente de raça. Filha da puta spawna em qualquer skin. Anota essa frase, é engraçadinha, mas só pra gente fechar o vídeo não tão tristes. Filha da puta spawna em qualquer skin. Não tem uma regra, tá entendendo? O filho da puta ele tem que ser punido, não importa de que classe social ele veio, não importa da onde, a motivação foda-se, sabe? Depois que o leite tá derramado, você tem que ir lá e resolver, não tem muito o que fazer. Desculpa do vídeo tenso, desculpa do termo final aí que ficou meio videogame, clica na curtida, tenta não ficar tão triste com isso e estude inglês. Com o método BWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.